Amados, vocês me pediram muito sobre isso e hoje o nosso assunto, nossa conversa é sobre perguntas que mais caem na entrevista de emprego e como você pode responder de forma brilhante. Bora? Solta a vinheta! Amados, já falei isso, reitero, falo de novo, que o ponto zero para a gente ir bem numa entrevista de emprego é pensar de maneira planejada e estratégica. Como assim? Primeiro, eu tenho que entender qual é a vaga com a qual eu estou concorrendo. Quais são os papéis e responsabilidades dessa vaga? E aí, referente à estratégia, eu tenho que entender o que o recrutador gostaria de escutar, eu tenho que me colocar no lugar dele, o que ele busca, o que ele gostaria de escutar, o que ele gostaria, o que ele espera de um candidato para aquela empresa e para aquela vaga. Então eu tenho que entender tudo sobre missão, visão, valores, cultura e história daquela empresa. Esse é o ponto zero antes da gente ir para as 15 dicas. Uma entrevista de emprego, ela pede muito planejamento antes de você partir pro gol, né? Você tem que estudar essas questões que eu vou passar para vocês. Vocês têm que estudar missão, visão, valores, cultura, papel e responsabilidade daquela vaga. E todas as perguntas que o examinador for fazer, você relaciona os papéis, responsabilidades e a cultura da empresa, tá? Esse é o grande pulo do gato. E aí as perguntas, sabe o que eu faço antes? Eu sempre anoto, eu sempre penso com a cabeça do examinador, anoto as questões, penso na questão da cultura da empresa, claro que eu vou procurar empresas que tenham a ver comigo, com o meu jeitinho de ser, e eu vou ensaiando um dia antes, 2 dias antes, ensaio, treino no espelho. Isso serve tanto para o ambiente online quanto offline. Vamos lá, vamos para a nossa dica número 1. Uma das questões que mais cai em entrevista de emprego é quando perguntam, fale sobre você. Aqui você não vai falar desde o momento que a sua mãe teve você lá no hospital até os dias de hoje. E nem vai falar, eu não sei falar sobre mim. Você tem que pensar num texto contando a sua história de vida, onde você estuda, onde você já trabalhou. Se você nunca trabalhou, quais foram as suas conquistas brevemente na escola, o que você gostava de fazer. Mas para isso você tem que elaborar um texto previamente, um texto de 1 minuto, 1 minuto e meio, se apresentando. Usem uma técnica de negócio chamada pitch. O que é o pitch? É um texto que é como se você tivesse pego o elevador com um diretor, um presidente de uma empresa e precisasse vender sua ideia. Só que aqui você não vai vender sua ideia, você vai vender a sua marca, você vai vender a sua pessoa. Então, vendo que eu preciso me planejar muito antes para eu fazer essa entrevista de emprego, eu preciso entender quem sou eu, né? Quem que é essa pessoa com a qual está falando com o pessoal de gestão de pessoas ou o contratante. Outra pergunta 2. Qual é a sua pretensão salarial? O que eu vou fazer? Existe um site chamado Glassdoor, o antigo Love Mondays, que ele mostra mais ou menos o quanto o profissional daquela empresa ganha naquela vaga. Então pesquisa antes qual é a média salarial daquela empresa, também fale o quanto você ganhou, tudo mais, e faça uma pesquisa do piso e do teto salarial. Isso você pode jogar no Google, é facinho de achar. O piso e o teto salarial daquela vaga e faça uma média, tá? Então, olhe para sua experiência profissional, o quanto aquela empresa paga e a média salarial e faça a sua proposta. Então, número 3, como imagina-se daqui 5, 10 anos ou mais? Aqui você não vai falar do seu lado pessoal, você vai falar do seu lado profissional. Se você for estagiário e falar que você quer ser presidente da empresa, por favor, né? Meninas! Para você ser presidente, você precisa de um pouco mais de anos aí, de bagagem. Mas é importante você pensar onde você quer chegar. Isso mostra para o profissional de gestão de pessoas se você é uma pessoa que tem visão de futuro, ambição, se você tem planejamento na sua carreira. Como está o seu inglês? Jamais minta, ok? Pessoal que quer trabalhar em empresas globais e multinacionais, inglês é como água lá. Todo mundo fala toda hora. Então, faça um curso de inglês, pode ser online. Nesse momento presencial tá meio difícil, né? Mas vai estudando inglês e jamais minta, ok? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? É uma outra questão muito perguntada pelos profissionais de gestão de pessoas. E aí, o que eles querem avaliar nessa questão? Se você, quando se deparou com um problema, se você teve uma capacidade de resolução.
No meu caso, teve uma vez que eu trabalhava na MAB Eletrodomésticos e a gente ia fazer uma ação de brinde, e esse brinde ele foi feito lá no sul. Eram umas panelas. Como eu lidava com fogão, a gente estava fazendo uma ação, uma parceria com panelas, isso foi em 2008, tá, gente? E aí existe um negócio chamado triangulação fiscal. E ninguém de trade marketing naquela época sabia fazer. E aí eu tive que me juntar junto à equipe do departamento fiscal pra gente conseguir resolver algumas coisas e no final deu tudo certo. Mas a gente quebrou muita cabeça. E eu estava concorrendo, quando eu falei desse problema, a uma vaga de trade marketing. Então, a minha gestora, a minha futura gestora que escutou eu respondendo essa questão, ela gostou bastante, porque esse é um problema que a gente tem que resolver a todo momento no departamento de trade. Mas, se você não tem experiência e começou a fazer faculdade, teve que mudar de cidade, deixar sua família pra ir pra um novo desafio, pra fazer um intercâmbio, também é super bem-vindo. Então, vendo como a gente tem que estudar antes de ir pra uma entrevista, porque essas questões, elas são muito recorrentes. E eu sabia que essa questão ia cair no meu processo seletivo e eu fiquei pensando, nossa, o que eu passei de dificuldade na Mars? Na Mars, não, na MAB. Aí depois eu falei essa questão, não menti, foi de fato uma questão que eu tive naquele momento, que me ajudou a passar no processo. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Essa questão é muito importante você cruzar. Missão, visão, valores, cultura da empresa, contar um pouco da história da empresa, relacionar o seu momento de vida com aquela empresa com a qual você está concorrendo à vaga. Perfeito? Esse é o momento de você fazer a sua lição de casa. E é o momento que o recrutador quer ver se você tem sinergia com a empresa e os seus valores. Se os valores da empresa dão um match com os seus valores. E pessoal, isso é muito importante. Antes de concorrer a uma vaga, olha se os seus valores condizem com os valores daquela empresa. Eu já trabalhei em uma grande empresa multinacional, que os meus valores não tinham nada a ver. E eu sofri muito naquela empresa. White people problem, né? Mas foi horrível. Eu chegava todo dia em casa chorando. Eu não me sentia parte, eu não falava naquela empresa. Eu não abria minha boca porque eu tinha medo e eu não gostava. Eu fiquei 6 meses lá, o meu contrato de estágio não foi renovado porque a minha gestora entendeu que eu também não tinha nada a ver com a empresa. E depois eu comecei a trabalhar na Mars, onde eu fiquei 3 anos e fui muito feliz e que tinha muita relação e sinergia. Próxima pergunta. O que você busca nessa nova experiência, nesse emprego? Jamais fala ganhar bem, se aposentar. Não fala isso. E se for, eu tenho que ajudar minha família, isso é um pouco óbvio, tá? Eu sei, é muito genuíno você falar isso, mas não é a resposta mais adequada para esse momento. O interessante é você falar que você busca um desafio para sua carreira, que você busca aprender mais, que você busca crescer junto com a empresa. Tente relacionar novamente missão, visão, valores, papéis e responsabilidades da vaga a essa resposta. Próxima questão é: você é capaz de trabalhar sob pressão e prazos definidos? Não, não é uma resposta muito bem-vinda, né? Diga, principalmente para áreas como vendas, trade marketing, logística, são áreas que a gente trabalha muito sob pressão. Eu acho que é difícil hoje uma área que a gente não trabalha sob pressão. Então é importante você dizer que sim e o que você faz nesses momentos de pressão que garantam um melhor resultado. Próxima questão: por que a gente tem que te contratar e não as outras pessoas? Aí vale a pena você relacionar os seus valores, as suas características pessoais, o que você tem de mais maravilhoso que as pessoas falam, com missão, visão, valores e cultura daquela empresa. E os papéis e responsabilidades daquela empresa. É o momento de você se vender, de você valorizar realmente o seu passe, como os jogadores fazem. Ok? É isso que o recrutador quer ver. Ele quer ver se você é uma pessoa que tem qualidades, sinergia com a vaga e com a empresa com a qual você está concorrendo. Não tenha vergonha de se vender. Por isso que é importante a gente se planejar e fazer um texto e estudar esse texto antes de ir para a entrevista de emprego. Quais são os seus pontos fortes e as suas qualidades? Aqui chegou o momento também de você se vender. É legal você relacionar as suas qualidades, seus pontos fortes, aquilo que a vaga espera de você e a cultura da empresa. Então, no meu caso, qual que é o meu ponto forte? Eu acho que é o humor. E eu trazer as coisas de uma forma mais didática para o meu público, porque eu lido com a geração Y e principalmente com a Z nos dias de hoje, né? Esse é o meu diferencial. Eu gosto muito de fazer atividade dinâmica, atividades práticas, e eu gosto muito de fazer trabalhos voluntários junto com os meus alunos para eles entenderem a teoria. E aí isso tem muita sinergia com a vaga com a qual eu quero concorrer, ou no caso do Mackenzie, que é uma instituição presbiteriana,
e que preza pelos valores cristãos, principalmente de doação, valores mais humanos. E eu já fazia isso nas outras instituições com as quais eu trabalhava. Notem, eu não menti. Eu vendi o que eu tenho de melhor e eu falei das minhas qualidades. E aí, para isso, você precisa entender a vaga com a qual você está concorrendo e também a cultura daquela empresa. E aí, quais são seus pontos fracos e seus defeitos? Pessoal, não minta. Não vale responder que você é uma pessoa perfeccionista. Tente relacionar o seu defeito à vaga com a qual você está concorrendo. Então, eu já dei esse exemplo em outro vídeo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu estou indo para a área de vendas. Que bom que você é ansioso. Porque na área de vendas você precisa de um pouco de ansiedade, né? Só que aí a ansiedade mais me atrapalha. E aí eu preciso mostrar o que eu estou fazendo para melhorar essa minha ansiedade, né? Então, relacione sempre a vaga com o que você precisa melhorar, o que você está fazendo para melhorar. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Também é uma pergunta que cai bastante em processo seletivo. E aí você precisa também ajustar o seu hobby com os papéis e responsabilidades daquela vaga. Então, por exemplo, estou indo para a equipe de vendas e eu gosto muito de fazer festa e fazer churrasco com as pessoas na minha casa. Claro que não em momento de pandemia, né? Só para dar um exemplo. Isso é interessante porque a pessoa que vai trabalhar com vendas, ela precisa lidar com pessoas. Então, se ela fala que ela gosta de estar com pessoas no seu momento de lazer, é algo muito interessante, né? Agora, se você vai para uma área, por exemplo, de finanças, e você fala que você gosta de jogar xadrez, isso é muito interessante, porque as pessoas de finanças precisam de muita concentração e foco. É a mesma coisa se você joga game. E aí, o legal é você falar o que você faz e tentar relacionar o que você faz com as características da vaga. Então, eu jogo alguns games e isso me traz um poder de estratégia muito interessante, porque, de fato, outro dia eu fui jogar The Last of Us. Gente, que jogo difícil, é muita estratégia, você tem que meio que antever aonde o zumbi vai passar, jogar a garrafa para um lado que o zumbi escuta o lado para passar por ele. Então, relacione sempre o seu hobby à vaga com a qual você vai concorrer. E não vale falar que você é vida louca, que você gosta de encher a cara, tá? Alto lá com os hobbies. Que avaliação você faz da última empresa com a qual você trabalhou, ou da empresa que você trabalha agora? Jamais fale mal da empresa. Porque se você falar mal, a empresa que está fazendo o processo seletivo com você pode entender que você pode falar mal dela também. Então, pontue que a sua... Lembra, gente, tudo é luz e sombra. Mas pontue os lados luz da empresa com a qual você já atuou. Igual eu falei pra vocês, eu atuei em uma empresa... Eu tive 6 meses de estágio e o contrato não foi renovado, não porque eu era ruim. Muito pelo contrário, eu trabalhava bastante, mas eu não tinha nada a ver com aquela empresa. Não é que a empresa é ruim ou eu sou ruim. É que nós não tínhamos sinergia, o match não aconteceu. Eu mal falava lá... Eu, Mariana, essa pessoa falante, eu não falava na empresa. Eu não mostrava o meu valor e eu me sentia toda hora acuada. Mas... eu jamais falei mal dessa empresa, até porque eu aprendi demais, eu aprendi coisas incríveis lá. E aí, outra questão também é, até hoje, quais foram as experiências profissionais que mais lhe deram satisfação? É interessante você relacionar essa experiência que tenha uma certa sinergia com a vaga com a qual você está concorrendo e com a cultura da empresa. Seja qual for a experiência, se for uma experiência profissional, uma experiência de vida, tenta sempre relacionar com aquilo que o recrutador busca para aquela vaga e para aquela cultura, para aquela empresa. Dica número 0 para quem vai fazer uma entrevista on e offline é a vestimenta e também um pouco a maquiagem. Então, por exemplo, coloque roupas confortáveis, que se comunique com aquela empresa. Como assim, Mariana? Sempre formal, tá? Se eu for participar de processo seletivo de um banco ou para a área do direito, as roupas tendem a ser mais formais. Se eu for participar de uma agência de publicidade ou de uma empresa que tem uma cultura mais de tecnologia, por exemplo, eu posso colocar uma roupa um pouquinho menos formal, mas que transpareça profissionalismo do mesmo jeito. Eu até mudei aqui para vocês verem, eu tava com um brinco colorido, mas era um brinco mais neutro. Vocês estão vendo que o beija-flor ele chama muita atenção? Então evitem esses acessórios muito grandes na hora de fazer a entrevista de emprego, tá? Unha colorida pode? Pode, desde que ela não esteja descascada, ela esteja bem feita e ela não chame mais atenção
do que o conteúdo com o qual você está falando. Perfeito? Maquiagem. Claro, gente, eu estou fazendo vídeo para o canal, eu estou toda trabalhada no brilho e nos cílios, mas optem por uma maquiagem mais neutra, tanto no online quanto no offline. Mas no online, evite esses acessórios muito grandes. Olha isso, como todo mundo fica olhando pro meu beija-flor, entendeu? Eu pus o beija-flor para gravar outro vídeo, mas eu fiz de propósito para vocês verem como ele fica chamando muito a atenção, né? Eu pus uma orelha, eu vou pôr um brinco menor, outro maior, mas para entrevista de emprego, prefiram acessórios pequenos, sem muito balangandã, sem coisa que fica fazendo barulho, tá? Homens, cara limpa. Se vocês tiverem um pozinho para evitar o brilho no rosto, pode passar. Ninguém vai ficar sabendo, isso não fere masculinidade de ninguém, por favor, né? E é isso, tá bom, galera? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, clique em gostei. A sua avaliação é muito importante para esse canal e compartilhe com as pessoas que mais precisam nesse momento de mudanças, nesse momento tão difícil. Um beijo e até o próximo vídeo.